Luiz Bonaparte deu um golpe. Aí vem a pergunta, quem é Luiz Bonaparte? Porque o sobrenome Bonaparte nós já conhecemos, do Napoleão. Será que esse Luiz Bonaparte era o quê de Bonaparte? É o próprio Bonaparte? Não. Tempos depois, décadas depois, houve um golpe na França e um sujeito que todos consideravam um dos mais esdrúxulos da história política francesa, um tal Luiz Bonaparte, cuja única coisa notável era o fato de ter sido sobrinho de Napoleão, era exatamente isso. Este sobrinho de Napoleão, que não era ninguém, as pessoas inclusive tinham um alto desdém por essa pessoa, este Luiz Bonaparte deu um golpe. E pasmem, senhoras e senhores, este golpe colou. E Luiz Bonaparte deu o golpe e tomou o poder na França e pôs a coroa na cabeça, porque não foi um golpe presidencialista. Ele se declarou imperador da França. E pior, os franceses gostaram disso. E que franceses? Os ricos. A classe média muito ordeira, que espera um golpe salvador da sua ordem constante, gostou. Este Luiz Bonaparte pôs a coroa na cabeça e se chamou Napoleão III. Você vai dizer, mas como terceiro se teve o tio dele? É porque o tio dele nomeou o irmão imperador da Espanha naquele tempo, então o irmão é o segundo, então ele seria o terceiro. E assim houve um golpe. Resultado, meus senhores, todos analisavam esse golpe pela base do espanto. Victor Hugo, esse grande literato francês, é um daqueles que escreveram um livro exatamente no tempo do golpe, dizendo como é possível que em pleno tempo normal, cristalino, tudo muito dado, muito bem assentado, a França já havia passado mais de 60 anos do início da Revolução Francesa, a França já cultivava o gosto democrático, já fazia 60 anos na prática, já o gosto republicano também. Como é possível que a França tenha caído num golpe para nomear um imperador? Como é possível que isso tenha acontecido? Resposta de Victor Hugo, só por conta desse absurdo. Esse homem é tão idiota que ninguém deu valor para ele. Resultado, como ele foi crescendo, 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 e as idiotices foram aumentando, e todo mundo achava que ele era um idiota, repentinamente, esse homem mandou no mundo, francês. Uma espécie de Bush, sem uma coroa na cabeça. Enfim. Alfred Newman, aquele do desenho. Como nos dias de hoje existem muitos aí no mundo político que a gente considera banal, e são banais mesmo, e um desses um dia pode dar um golpe. Muito bem. Como é possível isto? Todos diziam, os franceses estavam desatentos. Ele teve sorte. Essa era a explicação de mundo. Marx rejeitou tudo isto. Marx, ao mesmo tempo do calor do golpe, também escreveu o seu livro, O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que de início não era um livro, eram artigos que ele escrevia para um jornal comentando como é que se dava este golpe de Luiz Bonaparte. Aqui, Marx deu um passo fundamental em termos de análise política. Qualquer um que queira entender a política dos nossos tempos passa por esse livro e aqui se encontra um dos monumentos da reflexão da política na história. Que disse Marx nesse texto? Luiz Bonaparte deu um golpe contra a burguesia. De fato, porque a burguesia administrava a França desde o começo da Revolução Francesa, tirando o lapso ali do povo no poder, Robespierre, o resto é burguesia no poder. Luiz Bonaparte tirou a burguesia do poder no início dos anos 1850. Como é que foi possível que a burguesia, depois de 60 anos no poder, tenha sido tirada do poder e um homem pôs uma coroa na cabeça e começou a mandar na França como se ele fosse dono da França? Disse Marx, é porque nós precisamos entender agora o que vem a ser o Estado. A burguesia é uma classe cujos agentes, de fato, são unidos por certos interesses, mas são agentes em concorrência. O que eu quero dizer por isto? Quando nós dizemos a burguesia comercial, nós nos lembramos dos grandes comerciantes, dos pequenos comerciantes, dos médios comerciantes, e nós pensamos, o que eles querem quanto ao salário do trabalhador? Eles querem um salário diminuto, porque aí todos eles lucram. Todos eles têm possibilidade de exploração do trabalho num nível maior. Isto é o geral.
Mas se nós pensarmos que eles são também concorrentes entre si, eventualmente um certo comerciante não quer que o outro seja o presidente da República. E não quer por quê? Por causa de dor de cotovelo, porque o outro começou na mesma vila que ele, tinha uma lojinha como ele, de repente ele ficou rico, outro ficou pobre. Razões mesquinhas, muitas vezes. Muito bem, diz Marx, a burguesia administra a França faz 60 anos. E, eventualmente, a burguesia pode ter momentos que ela não consiga, por conta de bater cabeça entre si, ela não consiga explorar tanto o povo, matar tanta gente, fazer tantas coisas que ela deve fazer para afirmar a sua própria dominação. Porque, vejam, a burguesia tem, em geral, um discurso que fala o seguinte: nós defendemos o direito, nós defendemos a liberdade, todos são iguais perante a lei. Esse discurso é tipicamente burguês. Em algumas ocasiões ela precisa matar o trabalhador, ou os trabalhadores, ou as insurgências das revoltas dos trabalhadores. E às vezes o burguês, que tem o punho de renda, ele não quer pegar numa arma, ele não consegue fazer isso. Resultado, às vezes a burguesia não consegue ela própria dar cabo de seu próprio interesse. Então, o que acontece em certas horas, quando a administração do capitalismo não consegue mais ser feita pela própria burguesia, então identificou Marx. Aí vem o golpe. Aí vem alguém de fora, que nem burguês é, que não tem nada com o passado, com a vida burguesa, ele dá um golpe. No entanto, na hora que ele impõe a ordem é burguesa. Porque ele não tirou casa de ninguém, ele não desapropriou terra de ninguém, ele não expropriou indústria de ninguém, ele continua dando aquilo que é seu para cada qual burguês que tem aquilo que também é seu. Muito bem, o que nós observamos nisto? Em certas horas, a classe burguesa não consegue administrar a sociedade em benefício do capitalismo. Foi o caso aqui da França. Luiz Bonaparte deu um golpe contra a burguesia para salvar o capitalismo. Olhem como é que Marx foi genial na sua análise. A classe que controla o Estado não necessariamente muda o Estado. Mais que isto, a classe burguesa vive numa sociedade burguesa, não é porque ela, classe burguesa, esteja controlando o Estado nas mãos. O Estado pode estar nas mãos de outros e mesmo assim a sociedade continua burguesa. Agora vem um ponto que para nós é fundamental, é um passo adiante. Este passo, eu quero dizer aqui a todos os presentes, a maior parte das pessoas no mundo hoje nem sequer se aventura a pensar isto, porque isto já é um ponto muito avançado. Nós dizemos o seguinte: se o pobre pegar o Estado na mão, então o Estado será a favor do pobre. Se os trabalhadores dominarem o Estado, então a sociedade será em favor dos trabalhadores. Marx está ensinando não. A sociedade continua a mesma, apenas nós colocamos lá um administrador desta sociedade. A fazenda é do fazendeiro. Quando o fazendeiro mora na fazenda, ele administra a sua própria fazenda. E quando ele começa a perceber que ele não dá mais conta de matar moscas, insetos, cobras, ratos, ele se muda para a cidade. Aí nós vamos dizer, quem ficou por lá administrando a fazenda? Um trabalhador dele, um administrador da fazenda. Aí nós vamos dizer, agora a fazenda virou dos trabalhadores. Mentira, a fazenda continua do fazendeiro, apenas o fazendeiro foi morar na cidade. E toda a lógica da fazenda continua em favor do fazendeiro. Tudo que o trabalhador fizer, inclusive o administrador da fazenda fizer, será em favor do capitalista. Aqui é o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte não era um burguês típico, vivia num mundo à parte, o negócio dele não era ganhar lucro com aquilo que estava fazendo com o imperador, ele era megalomaníaco, ele queria que as pessoas fizessem vassalagem para ele, respeitassem a sua coroa, enfim, beijassem sua mão. Isso não dá lucro imediato. Isso não é interesse burguês, isso é interesse nobre, absolutista, de priscas eras. Portanto, não é algo burguês. O burguês não quer que ninguém beije a mão dele, inclusive. O burguês quer viver sozinho com muito lucro. Ele está pouco interessado com coroa, enfim. A não ser em derreter o ouro da coroa e vender, né? Vejam, Luiz Bonaparte não é tipicamente um burguês. E, no entanto, a sociedade francesa tirou a burguesia do Estado para continuar sendo burguesa.
Se a burguesia continuasse no poder do Estado, vai dizer Marx, o povo, os trabalhadores, que já haviam feito a Comuna de Paris, se organizavam ainda de modo melhor e um dia tomavam o poder. Então, se a classe burguesa não consegue tomar o poder, vem um louco e toma o poder pela burguesia. Tira a burguesia do poder para o mundo ser burguês. Conclusão de Marx, nós temos aqui um fato. O Estado tem alguma coisa nele que não é só a administração sua do dia a dia. O Estado não é aquilo que o administrador fizer dele. Pode trocar aqui o administrador e o Estado continua o mesmo em certas coisas. Agora, meus senhores, isso é uma balde de água fria em cima de nós, porque nós dizemos o seguinte, no dia em que eu chegar lá, o mundo será como eu quero. No dia que os trabalhadores chegarem ao poder, o mundo será dos trabalhadores. Marx ensinou em 1852 que não é assim. Porque um louco chegou ao poder e o poder não é do louco, o poder é da burguesia. É o caso do golpe de Luiz Bonaparte. Que isto quer nos ensinar? Que a transformação da sociedade não se faz somente mediante a tomada do poder no Estado. Isso não muda quase nada na ordem social. É agora que Marx então começa a refletir do porquê que o Estado não manda na sociedade. Agora se engata lá com a crítica da filosofia do direito de Hegel. Não é o Estado que fez a sociedade. O Estado é um resultante também de uma certa estrutura social. O capitalismo se põe como tal e daí sai o Estado. Não é o Estado que fez o capitalismo que fez o Estado. Portanto, se alguém domina o Estado, domina o produto, não o produtor. Diferente de dominar o Estado, é o fim das próprias relações capitalistas. Porque estas são as mais difíceis de serem dominadas. Estas são as mais difíceis de serem transformadas. Observem, meus senhores, que desde que Marx falou isso, até os dias de hoje, a maior parte do mundo da esquerda, das pessoas de esquerda, a maior parte dessas pessoas ainda insiste no contrário. Qual é a nossa luta? A luta é por tomar o Estado. E depois disso, por ficar no Estado. Mas vejam, Marx não está dizendo que não se deva tomar o Estado. O Estado é uma das peças de uma grande engrenagem, mas está dizendo, esta peça tomada deve ser passado ato contínuo para outras questões. Tomar o fundamental. O coração da sociedade capitalista não é o Estado. São as relações de produção capitalistas. Essas são as difíceis de serem tomadas. Por isso, existiram muitos casos no mundo de trabalhadores que tomaram poder nos Estados. E não mudaram a sociedade capitalista. Reformaram, melhoraram, em muitos casos, em outros pioraram, em uns tentaram resistência. Salvador Allende, no Chile, é um exemplo disso. Enfim, nós temos muitos casos de atos belíssimos dentro do Estado. Só que o Estado não é o dominante do capital. O Estado é o dominado do capital. Tanto assim que a própria classe burguesa terceirizou o domínio do Estado. Ela diz, bom, já que eu não dou conta de controlar o meu próprio Estado, vai lá o imperador Luiz Bonaparte. Meus senhores, isto aqui é exatamente a explicação ipsis literis do Brasil de 64. Já que a burguesia se digladia, já que uma parte é distancieiro que está com o João Goulart, outra parte não está, uma parte está a favor do povo, outra parte não está, já que virou uma balbúrdia, tira a burguesia do poder e vem os militares para o poder. Os militares, ganhando soldo, eles não são burgueses. É a briga de todo mundo aqui. Como é possível, que no caso foram as Forças Armadas, mas dizendo num caso mais específico, como é possível que o policial militar bata no professor da escola pública? O policial militar não é burguês, ele ganha o mesmo salário que o professor da escola pública. Por que ele bate no professor da escola pública? Exatamente por isso, meus senhores. As funções, as estruturas do Estado podem ser dominadas até pelo militar que ganha um soldo baixíssimo. Só que ele vive numa máquina que está em favor do capital. É isto. Existe uma máquina dentro de uma totalidade social que faz com que a política seja do capital, não porque o capitalista dominou o poder político. Em geral, é ele que domina diretamente. Em geral, o fazendeiro mora na fazenda. Mas, eventualmente, quando ele sai da fazenda, continua a fazenda dele. É assim que se deve pensar a política.
Quase sempre a burguesia domina o poder nos estados. Nas poucas vezes que são militares, loucos como Luiz Bonaparte, trabalhadores ou outras coisas mais, também não fazem muita coisa, porque o Estado é uma forma necessária do capitalismo.